presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursa agora no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A gente vai acompanhar com a tradução simultânea da Denise Bobadilla, discurso bastante aguardado nesse momento. Trump, que já estava com a sua chegada em atraso e que agora lá começa o seu discurso. Vamos ouvir. Tantos líderes de negócios respeitados, amigos, alguns inimigos. É uma lista bem distinta, é um quem é quem aqui, eu diria isso. Eu chego esse ano ao Fórum Econômico Mundial com notícias incríveis para a América. Ontem marcou o primeiro ano da minha posse e hoje, depois de 12 meses de volta à Casa Branca, nossa economia, o crescimento da nossa economia está explodindo, a produtividade está subindo, o investimento está crescendo, a renda está em ascensão, a inflação foi controlada, nossas anteriormente abertas e perigosas fronteiras estão fechadas e os Estados Unidos estão virtualmente impenetráveis, em meio a uma das maiores e mais dramáticas viradas na sua história econômica. Sob o governo Biden, os Estados Unidos foi atingido por um pesadelo de estagflação, o crescimento baixo e alta inflação, que é uma receita para a miséria, para a falha, para o declínio. Mas agora, depois de apenas um ano das minhas políticas, estamos testemunhando o exato oposto, com virtualmente nenhuma inflação e um crescimento alto, extraordinário, um crescimento econômico alto, extraordinário. O crescimento que não dá nem para acreditar que foi feito em um tempo tão curto. Talvez nenhum país tenha feito isso antes. Nos últimos 3 meses, a inflação do núcleo esteve a apenas 1,6%, enquanto isso, o crescimento do quarto trimestre é projetado para ser 5,4%, maior do que outras pessoas haviam previsto, inclusive eu mesmo. Desde a eleição, a Bolsa de Valores já teve 52 recordes de todos os tempos. Então, um ano com 52 recordes que adicionaram 9 trilhões no valor nas nossas economias. As contas de seguro de aposentadoria, de seguro social estão indo muito bem, as pessoas estão muito felizes comigo. Desde a minha posse, nós conseguimos tirar mais de 1,2 milhões de pessoas do auxílio alimentação. E depois de 4 anos, no qual o Biden assegurou $1 trilhão em novos investimentos no país, pense, 1 trilhão é muito pouco. Nós conseguimos um recorde de 18 trilhões de dólares. Quando os números chegarem, os números finais chegarem, nós estaremos próximos de 20 trilhões de dólares em investimento. Isso nunca foi feito por nenhum país, nunca, nem perto disso. Apenas um ano atrás, com os radicais da esquerda, os democratas, nós éramos um país morto. Agora somos o país mais quente em qualquer lugar do mundo. Na verdade, a economia dos Estados Unidos está em ritmo para crescer e dobrar esse crescimento que foi projetado pelo FMI em abril passado. E com o meu crescimento, minhas políticas tarifárias, acho que isso vai aumentar ainda mais. Eu acredito que pode ser mais do que isso. E tudo isso são ótimas notícias, é ótimo para todas as nações. Os Estados Unidos são o motor econômico do planeta. E quando a América vai bem, o mundo inteiro vai bem. É a história. Quando ela vai mal, o mundo também vai mal. Vocês nos seguiram nos momentos de baixa, nos momentos de alta. E eu acho que estamos num ponto em que nunca vimos. Eu nunca pensei que eu poderia fazer isso tão rapidamente. A maior surpresa que eu acho é que demoraria mais de um ano, e talvez um ano e um mês, mas aconteceu muito rapidamente. Hoje à tarde eu quero discutir como nós discutimos essa economia, esse milagre econômico, e como nós pretendemos melhorar os padrões de vida para os nossos cidadãos para níveis ainda melhores. Porque em
certos lugares da Europa, hoje, não são nem mais reconhecíveis. Então, a gente quer ir muito além disso. Eles não são reconhecíveis hoje. E não é algo incontestável. Eu tenho amigos que vêm de diferentes lugares, eles não querem insultar ninguém e dizer que eu não reconheço isso, mas eu acho que não é um caminho positivo. É um caminho muito negativo. Eu amo a Europa e eu quero ver a Europa se dando bem, mas ela não está indo na direção correta. Nas décadas recentes, se tornou um conhecimento convencional em Washington e nas capitais europeias que a única maneira de crescer a economia ocidental era através de um gasto governamental, da migração em massa, sem controle, e das importações estrangeiras. O consenso é que isso trouxe empregos sujos, a indústria pesada foi mandada para outro lugar, a energia com bom custo foi substituída pelo esse golpe verde, e os países passaram a importar populações de terras distantes. Esse foi o caminho que o dorminhoco do Joe Biden e outros governos do Ocidente fizeram. Outros seguiram de uma forma muito tola, virando suas costas para tudo que torna as nossas nações ricas e poderosas e fortes. E há tanto potencial para tantas nações. O resultado de um orçamento recorde, dos déficits comerciais e uma soberania um déficit crescente na soberania foi trazido por essa migração em massa, a maior da história humana. Eu nunca vi nada como isso. Muitas partes do mundo estão destruídas diante dos nossos olhos e os líderes não entendem o que está acontecendo. Quase todos os chamados especialistas fizeram previsão que os meus planos iriam falhar, que iriam trazer uma crise, uma recessão global e uma inflação sem controle. Mas nós provamos que eles estavam errados. Na verdade, foi o oposto. Com a nossa agenda, nós produzimos uma transformação que os Estados Unidos nunca viram em 100 anos. Ao invés de fechar usinas de energia, nós abrimos energias. Ao invés de construir usinas eólicas e perder dinheiro, nós estamos acabando com elas e não aprovando novas. Ao invés de fortalecer os burocratas, nós estamos demitindo-os e eles estão conseguindo empregos no setor privado. 2 ou 3 vezes mais, ganhando 2 ou 3 vezes mais ganhariam no governo. Então, começaram odiando quando eu comecei a demitir as pessoas e agora eles me amam. Ao invés de aumentar impostos na produção doméstica, nós estamos baixando e aumentando as tarifas para as nações estrangeiras para que elas paguem o dano que elas causaram. Em 12 meses, nós retiramos várias das regulações e nós conseguimos demitir 270 mil burocratas da folha de pagamento federal, a maior redução no emprego no governo desde a Segunda Guerra Mundial. Ninguém pensou que isso era possível, mas não havia escolha. Não dá para ter tantos empregos, servidores federais. Nós gastamos $1 bilhão e cortamos o orçamento em $100 bilhões. Eu prometi cortar 10 regulamentos velhos para cada novo regulamento que instalássemos. E, na verdade, nós fomos além desse ponto. Nós cortamos 129 regulamentos. Então, cada vez que aparece um, nós estamos cortando mais do que 10. Em julho, nós aprovamos a maior corte de impostos na história americana, sem impostos para a gorjeta, sem impostos para a hora extra, sem impostos para seguro social, para os nossos idosos. E também proporcionamos um gasto de 100%. Isso é como um bônus de depreciação para todo novo equipamento e investimento de capital para ajudar as empresas a expandir e mudar a produção para os Estados Unidos. As pessoas estão amando isso. Elas podem construir uma empresa no país. Elas podem deduzir imediatamente tudo e não esperar 38, 41 anos, como era no passado. É um milagre que está acontecendo. Ninguém pensou que isso era possível. E isso torna o meu primeiro mandato já era o mais bem-sucedido do ponto de vista financeiro e agora esse é um programa de 10 anos, não é um programa de 1 ano.
mas nós conseguimos deduzir tudo em um ano e não em 30, 40 anos como era. Nós reduzimos radicalmente o nosso déficit comercial, que estava imenso. Nós estávamos perdendo mais de $1 trilhão por ano. Ele era desperdiçado, apenas desperdiçado, mas em um ano nós cortamos o déficit comercial mensal em 77%. E tudo isso sem inflação. As pessoas achavam que isso não era possível. As pessoas acharam, inclusive, que era brilhante fazer isso, e deu certo mesmo. E eu sei que agora elas sabem que eu estou fazendo a coisa certa quando elas olham para os números. As exportações americanas subiram para mais de 150 bilhões de dólares. A produção de aço doméstico está numa alta de 300 mil toneladas por mês e vai dobrar nos próximos 4 meses. Vai dobrar e vai triplicar. As siderúrgicas estão construindo em todo o país. Ninguém pensou que a construção dessas fábricas acontecesse, e ela está subindo em 40%. Nesse processo, nós fazemos acordos comerciais históricos com parceiros, cobrindo 40% de todo o comércio dos Estados Unidos, com algumas das maiores empresas e países do mundo. Nós temos países como parceiros também, as nações europeias, o Japão, a Coreia do Sul, eles são nossos parceiros. Eles fizeram acordos maciços conosco, especialmente na área de petróleo e gás. E esses acordos aumentaram o crescimento e fizeram com que a Bolsa de Valores subisse tanto, não apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer país com o qual fizemos acordos. Como vocês aprenderam, quando os Estados Unidos vão bem, os outros seguem. Eu interrompi as políticas energéticas que estavam aumentando os preços no país e mandando empregos e empresas para os maiores poluidores do mundo. Esses poluidores, sob o Joe Biden, aquele sonolento, eles conseguiram ajuda, na verdade, do governo. E agora eu olho o preço da gasolina, né? O preço da gasolina subia tanto, a gasolina subiu, chegou a $5 o galão, em alguns lugares a $7 o galão, e agora nós temos ela muito abaixo, a menos de 2. As maiores usinas de energia foram fechadas por pessoas incompetentes que não tinham ideia do que estavam fazendo. E sob a minha liderança, a produção de gás natural norte-americana está na maior alta histórica. A produção de petróleo subiu a 730 mil barris por dia, e na semana passada nós conseguimos 50 milhões de barris da Venezuela. A Venezuela tem sido uma coisa fantástica, porque ela foi um país incrível por muitos anos, mas então enfim, as políticas acabaram com o país. 20 anos atrás era um país incrível, e agora ela tem problemas, e nós estamos ajudando, e esses 50 milhões de barris vão ser divididos com eles e vão trazer mais dinheiro. A Venezuela vai indo muito bem. Nós agradecemos a cooperação que temos feito ali, e depois que veio o ataque, e agora nós fazemos um acordo, e mais pessoas deveriam fazer isso. Todas as grandes empresas de petróleo estão se alinhando conosco, é fantástico, é algo bonito de ver. A liderança do nosso país tem sido muito boa. Foi algo muito inteligente. O preço da gasolina agora está abaixo de 2,5 centavos em muitos estados. Em alguns está 2,30 o galão, na maioria está a menos de $2 o galão. Em alguns países esse preço está ainda abaixo, a 1,90 o galão, em vários estados. São números que as pessoas não ouviam há muitos anos. Na verdade, desde o meu último governo, né? Porque lá a gente chegou a baixar para esses números. Eu assinei um decreto conduzindo e aprovando muitos reatores nucleares. Nós vamos investir pesadamente na energia nuclear. Eu não era um fã disso, porque eu não gostava do risco, do perigo, mas eles fizeram um grande progresso com a tecnologia nuclear, e ela está incrivelmente segura
Nós estamos, portanto, bastante envolvidos no mundo da energia nuclear. E nós estamos liderando a China muito à frente. Eu acho que o presidente Xi respeita o que temos feito, em parte porque eu permiti que essas grandes empresas construíssem esses edifícios para permitir a capacidade elétrica deles. Essas construções têm suas próprias geração de energia. Nós estamos criando muito mais do que isso e estamos permitindo que eles façam isso. Eu tenho muito orgulho disso. Eu pensei, não dá para criar esse tipo de energia, nós precisamos mais do que o dobro da energia atual que temos no país para cuidar de toda a capacidade para a inteligência artificial. E eles disseram que não era possível, porque a nossa rede era antiga, a nossa rede elétrica. Mas eu tenho pessoas brilhantes comigo e eles têm muito dinheiro, né? Elas podem construir isso. Então, as usinas de geração elétrica estão conosco e viram que isso é possível fazer. Eles falaram, mas isso vai demorar. Eu falei, não, me dê 2 semanas. Eles falaram, não, você está brincando. Eu falei, não, a gente conseguiu a aprovação em 2 semanas. Eu acho que a nuclear vai levar 3 semanas para aprovar e também estamos cuidando com óleo e gás. Por causa da minha eleição extremamente vitoriosa, os Estados Unidos conseguiram ver esse colapso catastrófico de energia que atinge hoje toda a nação europeia. Essa busca pelo golpe verde, talvez o maior golpe, a enganação da história. É uma brincadeira da imprensa verde. As turbinas eólicas estão em todo lugar, elas destroem as terras, elas destroem as propriedades. Toda vez que elas giram, você perde $1.000. Parece que você vai ganhar dinheiro com energia, não perder dinheiro. Aqui na Europa, eu vi o destino da esquerda radical que tentaram impor à América. Eles tentaram muito. A Alemanha agora gera 22% menos eletricidade do que gerava em 2017. Isso não é culpa do chanceler atual, ele está resolvendo o problema, ele vai fazer um bom trabalho. Mas olha o que eles fizeram antes dele. Os preços da eletricidade estão 64% mais altos. O Reino Unido produz apenas 1/3 do total da energia de todas as fontes que ele tinha em 1999. 1/3. E eles estão ali no alto do Mar do Norte, que é uma das maiores reservas do mundo, e eles não usam. Essa é uma das razões de a energia ter atingido níveis tão baixos, catastróficos, com preços altos, muito altos, e níveis baixos. Pense, 1/3 da capacidade. E ali no Mar do Norte, que não está sendo usado. Sabe, eles nem procuram o petróleo ali no Mar do Norte. É incrível. E não deixam ninguém mais explorar ali. Eles não deixam que a gente faça a exploração. Eles tomam 92% das empresas que querem isso, da renda das empresas. Então, as empresas não vão fazer isso, as petroleiras. Eles me procuraram e pensaram, bom, tem algo que você pode fazer? Eu acho que a Europa poderia se dar bem, o Reino Unido também poderia estar melhor, porque ele tem, né, tantas fontes de energia e não usam. Na verdade, os preços de eletricidade subiram 139%. E essas usinas eólicas em toda a Europa, estão em todo lugar, é coisa de perdedor. Uma coisa que eu notei é que quanto mais eólica o país tem, mais dinheiro o país perde e pior o país vai. A China usa eólica o tempo todo e eles não conseguem fazer essas usinas eólicas na China. A China, na verdade, eles não têm. A China é muito inteligente. Eles vendem para elas por uma fortuna. Eles fabricam eólica, mas eles não têm lá. Eles vendem para as pessoas burras que compram, porque eles não usam. Eles tinham ali umas 2 fazendas eólicas, mas não usam. Eles mostram para as pessoas só como elas são. Isso na China, né? Eles usam petróleo e gás e estão começando a usar nuclear também. E estão indo bem, estão fazendo uma fortuna vendendo
esse golpe aí das eólicas. Eu acho que vocês ficariam surpresos se isso parasse. Mas eles são muito amigáveis comigo, né? Isso choca as pessoas, que as pessoas continuam comprando. Isso mata os pássaros, acaba com a paisagem. Fora isso, acho que é fantástico, né? Gente burra. Mas eu acho que nós conseguimos agora não só passar esse período de baixo crescimento econômico, de baixos padrões de vida, de baixa natalidade, de migração disruptiva, de mais vulnerabilidade a países adversários e forças militares menores. Os Estados Unidos se importam muito com as pessoas da Europa. Nós nos importamos. Eu acho que o meu pai era alemão, 100%, minha mãe escocesa, 100%. E eu acredito muito nas ligações que nós temos com a Europa como civilização. Eu quero que a Europa se dê bem. E eu acho que em questões como energia, comércio, imigração, crescimento econômico, que deveriam ser centrais para que isso acontecesse. Nós deveríamos ver um Ocidente forte e unido, porque a Europa e esses países têm de fazer sua parte. Eles têm de sair dessa cultura que eles criaram nos últimos 10 anos, que é horrível e está acabando com eles, está destruindo a própria Europa, está destruindo esses lugares lindos. Nós queremos aliados fortes e não aliados enfraquecidos. Queremos que a Europa seja forte. Eu acho que essas são as questões, as questões de segurança nacional e talvez as que tornam a situação mais clara. A Groenlândia, por exemplo, vocês querem que eu fale da Groenlândia? Eu iria deixar fora do discurso, mas eu acho que as pessoas não gostariam que eu deixasse de fora. Eu tenho um imenso respeito pelo povo da Groenlândia e pelos dinamarqueses. Tenho um imenso respeito. Mas cada aliado da OTAN tem a obrigação de se defender seu próprio território. E o fato é que nenhuma nação, nenhum grupo de nações está em posição para assegurar a Groenlândia, a não ser os Estados Unidos. Nós somos um poder muito grande. Vocês descobriram isso 2 semanas atrás na Venezuela. Nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial, quando a Dinamarca caiu para a Alemanha. Depois de apenas 6 horas de luta, e ela não conseguiu se defender, ou defender a Groenlândia. Então, os Estados Unidos foi, então, convencido, e nós sentimos que era uma obrigação a mandar nossas forças para proteger o território da Groenlândia. E nós fizemos isso a um grande custo e gasto. Eles não conseguiam fazer isso. E eles tentaram. A Dinamarca sabe disso. Nós literalmente construímos bases na Groenlândia para a Dinamarca. Nós lutamos pela Dinamarca. Nós não estávamos lutando por ninguém mais, e sim para salvar a Dinamarca. Esse belo pedaço de gelo, é difícil chamar de terra, é um grande pedaço de gelo. Nós salvamos a Groenlândia e evitamos de forma bem sucedida que nossos inimigos ganhassem uma frente ali, no nosso hemisfério. E nós fizemos isso para nós mesmos. E depois da guerra, que nós ganhamos, sem nós, eles estariam falando alemão e talvez japonês hoje. Depois da guerra, nós devolvemos a Groenlândia de volta para a Dinamarca. Foi uma burrice fazer isso, né? Mas a gente fez isso. E eles foram tão ingratos agora, estão sendo tão ingratos agora. Então, o nosso país e o mundo encaram um risco muito maior do que antes, por causa dos mísseis, por causa do nuclear, por causa das armas e dos armamentos, que nem podemos falar a respeito. 2 semanas atrás, eu vi armas que ninguém nunca tinha ouvido falar, que elas conseguiam disparar, não conseguiam disparar até nós. E tudo estava desconectado. E aí eles apertavam o gatilho e nada acontecia. Não tinha armamento antiaéreo. E eu pensei, nossa, que droga que está acontecendo aqui? Esses sistemas defensivos foram feitos pela Rússia e pela China. E eu acho que eles devem voltar agora para a fase de projeto. A Groenlândia
é uma terra, é um território praticamente inabitado e não desenvolvido. E ele permanece sem defesa numa localização chave, estratégica, entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. É exatamente no meio deles. E não era importante por nenhuma outra razão. As pessoas falam de minerais, de terras raras. Não tem nada disso, não tem terra rara. Porque terra rara, há muita terra rara e quando a gente chegar a isso, elas estão ali a centenas de metros de gelo, com gelo por cima. Então, não é por isso que a gente precisa. É uma questão de segurança estratégica nacional e internacional, que é imensa. A Islândia é parte da América, da fronteira norte dos Estados Unidos com o hemisfério ocidental. Portanto, é uma questão é um interesse de segurança nacional central para os Estados Unidos e, na verdade, tem sido a nossa política há anos de prevenir ameaças externas de chegar no nosso hemisfério. E nós temos feito isso de forma bem-sucedida. Vocês nunca viram nada mais forte do que isso. É por isso que os presidentes americanos tentaram comprar a Groenlândia por quase 2 séculos. Por 2 séculos nós tentamos fazer isso. E eles deviam tê-la mantido depois da Segunda Guerra Mundial, mas era um presidente diferente, tudo bem. As pessoas pensam de forma diferente. Em 2019, a Dinamarca disse que iria gastar $200 milhões para fortalecer as defesas da Groenlândia. Mas, como vocês sabem, eles gastaram menos de 1% desse valor. 1%. Então, eu acho que eu tenho um grande respeito pela Dinamarca, pelas pessoas que eu amo, pelos líderes que são muito bons, mas são os Estados Unidos sozinhos que podem proteger essa massa gigante de terra, essa massa gigante de gelo, desenvolvê-la e melhorá-la e torná-la boa para a Europa e segura para a Europa e boa para nós. É por essa razão que eu estou buscando negociações imediatas para discutir a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos, como nós adquirimos outros territórios ao longo da história, como outras nações europeias fizeram isso, elas também compraram, não tem nada errado com isso. Muitas fizeram isso, algumas fizeram o reverso, na verdade, se olharmos essa grande riqueza, essas grandes terras em todo o mundo. Isso volta onde começamos. Mas isso não é uma ameaça à OTAN. Isso, na verdade, melhora a segurança de toda a aliança da OTAN. Os Estados Unidos foram muito maltratados, né? Foram tratados de forma injusta pela OTAN. Nós fizemos algo que ninguém nem discute. Nós demos tanto e ganhamos tão pouco de volta. Eu tenho sido um crítico da OTAN por muitos anos. Eu fiz mais para ajudar a OTAN do que qualquer outro presidente, de longe. E a gente não teria a OTAN que a gente tem hoje se eu não estivesse envolvido desde o meu primeiro mandato. A guerra com a Ucrânia é um exemplo. São milhares de quilômetros que são separados por um oceano gigante. É uma guerra que nunca deveria ter começado e não teria começado se em 2020 a eleição presidencial dos Estados Unidos não tivesse sido roubada, porque foi uma eleição roubada. Todo mundo sabe disso, eles já descobriram isso. As pessoas vão ser processadas por isso, vai ser um breaking news total, mas foi uma eleição roubada. Nós precisamos de fronteiras fortes, eleições fortes e uma boa imprensa. Eu digo fronteiras fortes, eleições livres e justas e uma mídia justa. Porque a mídia é terrível, ela é muito comprometida, ela é horrorosa. Mas um dia eles vão corrigir isso e vão perder toda a credibilidade, pensa nisso. Eu ganhei de uma forma arrasadora, eu ganhei de lavada. Eu ganhei todos os estados pêndulo, dos 7 estados pêndulo, ganhei o voto popular. E só recebi uma imprensa
foi muito negativa comigo. Isso significa que eles não têm credibilidade. E se eles para ter credibilidade, eles precisam ser justos. É preciso ter uma imprensa justa. E quando a gente pensa nesses outros elementos, bom, eu herdei uma situação horrorosa. Se olharmos para a fronteira que estava aberta, a inflação estava assim, sem controle, tudo estava ruim nos Estados Unidos quando eu assumi. Mas eu também herdei essa bagunça dos Estados Unidos com a Rússia. Perdão, da Ucrânia com a Rússia, algo que nunca deveria ter acontecido. E eu conheço Putin muito bem, nós discutimos a Ucrânia. A Ucrânia era a menina dos olhos dele, e ele não ia fazer nada. E eu falei, Vladimir, você não vai fazer nada. E ele falou que não. Mas foi horrível o que aconteceu. Depois que eu saí, eu vi que ia acontecer isso. O Biden deu à Ucrânia e à OTAN 350 bilhões de dólares. Incríveis 350 bilhões de dólares. Mas eu cheguei, arrumei a fronteira do sul do país, ajustei a economia e falei, bom, isso aqui está um problema, todos está fora de controle, a fronteira está fora do controle. Nós, então, consertamos a fronteira, e temos uma como não se viu mais no mundo, em um ano. Eu consegui fazer isso, eu consegui resolver 8 guerras, Índia e Paquistão e outras. Que o Vladimir Putin falou a questão da Armênia e do Azerbaijão, ele falou, eu não consegui resolver isso, é uma guerra que dura 35 anos, eu resolvi em um dia. E aí o Putin me ligou e falou, nossa, não acredito que você conseguiu encerrar essa guerra. Há 10 anos eu tento resolver essa questão e não consegui fazer isso. E eu falei para ele, bom, vamos agora ver a sua guerra, né? Vamos ver o que você pode ser feito com a sua guerra. O que eles ganham com isso? Morte, destruição, perdem dinheiro? A gente não gosta disso, enfim. Eu estou falando sobre a Europa, eles têm de trabalhar com a Ucrânia. Nós não, os Estados Unidos está muito longe. Nós temos um lindo, belo oceano nos separando. Não temos nada a ver com isso. Até ao chegar à OTAN, os países da OTAN só pagavam 2% do PIB em segurança, mas agora eles estão pagando, a maioria está pagando 5%. Porque a gente pagava praticamente tudo antes. E agora eles pagam 5%. E achavam que isso não era possível. Eles falavam que não iam pagar, que iam continuar pagando 2%, agora estão pagando 5% do PIB deles em segurança. Aliás, o secretário-geral da OTAN, Mark, você está aqui? Oi, Mark. Nós nunca pedimos nada e nunca recebemos nada. E provavelmente não conseguiremos nada, a não ser que eu decida usar a força excessiva, onde ela seja imparável. Mas eu não farei isso. Todo mundo está falando, nossa... Isso provavelmente é a maior declaração que eu fiz, porque as pessoas pensaram que eu iria usar a força. Eu não tenho de usar a força. Eu não tenho de usar a força, eu não irei usar a força. Tudo que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia, onde já temos um histórico e nós devolvemos ele à Dinamarca há não muito tempo atrás, depois de defendê-la dos alemães, dos japoneses, dos italianos e de outros na Segunda Guerra Mundial. Nós devolvemos a eles. Nós somos nós éramos uma força poderosa então, e somos muito mais poderosos agora. Depois que eu reconstruí as forças militares no meu primeiro mandato e continuei fazendo isso, nós temos um orçamento militar de 1,5 trilhão. Estamos fazendo de volta os navios de guerra. As embarcações são 100 vezes mais poderosas do que os grandes navios de guerra que tínhamos na Segunda Guerra Mundial. São lindos. Pense navios como o Missouri, o Iowa, o Alabama, porque eu pensei que talvez nós precisássemos dele. E eles são 100 vezes mais poderosos do que esses grandes que eu citei, essas grandes verdadeiras obras de arte que nós vimos no passado. Então, 100 vezes mais poderosos.
Então, o que a gente recebeu da OTAN? Nada, a não ser proteger a Europa da União Soviética e agora da Rússia. Nós os ajudamos por muitos anos e nunca recebemos nada, exceto pagar a OTAN. E nós pagamos por muitos anos até que eu cheguei. Nós pagávamos, na minha opinião, acho que a gente pagava 100% da OTAN, porque nós pagávamos as contas deles. E tudo que estamos pedindo é a Groenlândia, incluindo os direitos de propriedade, porque é preciso ter o direito de propriedade para defendê-la. Você não pode defender num contrato de lease, por exemplo, que legalmente você não pode defendê-lo. E número 2, psicologicamente, quem quer defender aquilo? Nós precisamos de quando você tem um acordo de licença apenas. É um pedaço de gelo no meio do oceano e se houver uma guerra, muita da ação vai acontecer naquele pedaço de gelo. Pense nisso. As pessoas vão voar ali em cima daquelas grandes áreas de gelo. Tudo o que queremos da Dinamarca para a segurança nacional e internacional é manter os nossos inimigos potenciais, perigosos, em energia distantes dessa terra, para que a gente possa construir também o Domo Dourado, o maior domo já construído, o Domo de Ouro. Ele vai ser bom para defender o Canadá. O Canadá recebe muita coisa de graça por nós, aliás. Eles deveriam estar gratos, mas não estão. Eu vi o primeiro-ministro ontem. Ele não estava agradecido. Eles deveriam ser gratos a nós, o Canadá. O Canadá vive dos Estados Unidos. Lembra disso, Mark, a próxima vez que você for fazer uma declaração. O que a gente fez por Israel foi fantástico, mas nada se compara com o que nós temos planejados para os Estados Unidos, Canadá, o resto do mundo. Nós vamos construir um domo de ouro como nenhum outro. Nós fizemos isso em Israel e, aliás, eu falei, bom, parem de receber crédito pelo domo aí em Israel, porque é nossa tecnologia, tudo é nosso. Mas é preciso ter muita coragem e bons combatentes. Eles fizeram um bom trabalho e nós conseguimos acabar com a ameaça nuclear do Irã, algo que ninguém acreditava. Todo mundo viu da Venezuela tirando Salamani, tirando al-Baghdadi, quando nós tentava reinstituir o Estado Islâmico, muitas coisas grandes, muito bem executadas. Alguém me disse que nossa expertise militar ela é muito boa e a execução é perfeita. E os presidentes gastaram de forma tola, não trilhões e trilhões de dólares com a OTAN e não receberam nada de retorno. Eu nunca pedi nada. É sempre uma via de mão única. Agora eles querem que nos ajudem a Ucrânia e eu digo, bom, já estou ajudando. Na semana passada, vocês viram 10 mil soldados, mas agora 31 mil soldados morrem em um mês. No mês passado, foi 27 mil soldados. 28 mil no mês anterior, antes 25 mil. É um banho de sangue ali. E é isso que eu quero parar. Não ajuda os Estados Unidos. Mas são almas, são jovens, que parecem com alguns de vocês que estão aqui nas primeiras fileiras. Eles vão para a guerra. Os pais têm orgulho deles, e aí, 2 semanas depois, eles recebem uma chamada que a cabeça do filho foi explodida. Eu quero parar com isso, quero parar com essa guerra horrorosa. Tão pior desde a Segunda Guerra Mundial. Ela não vai superar a Segunda Guerra Mundial, mas os números são impressionantes. Quantas pessoas já morreram? Eles não querem falar disso. A Ucrânia e a Rússia já perderam muita gente lá. Eu estou lidando com o presidente Putin, ele quer fazer um acordo. Eu estou lidando com o presidente Zelensky, eu acho que ele quer fazer um acordo. Eu devo encontrá-lo hoje, talvez ele esteja aqui na plateia. Mas essa guerra precisa parar, porque muitas pessoas estão morrendo de forma desnecessária, muitas almas estão sendo perdidas. E a única razão de eu estou fazendo isso é para ajudar isso. E fazendo isso eu estou ajudando a Europa, ajudando a OTAN.
Quando eu falei para eles sobre a Islândia, eles me amaram, eles falaram, ele me chama de papai, né, o secretário. É um homem muito inteligente, ele falou, mas esse é o nosso papai, enfim. O que eu perguntei para ele foi um pedaço de gelo. Gelo frio e mal localizado, que pode ter um papel vital na paz mundial e na proteção do mundo. Ele é um pedido muito pequeno comparado ao que demos para eles por muitas e muitas décadas. Mas o problema com a OTAN é que nós estamos com eles 100%. Mas eu não tenho certeza se eles estão conosco. Porque se eles tiverem uma chamada, senhores, nós somos atacados, vamos sob ataque por essa ou aquela nação, eu os conheço bem, eu não tenho certeza se eles estariam lá para nos ajudar. Não sei se eles fariam isso para nós. Com todo o dinheiro que gastamos, com todo sangue, suor e lágrimas, eu não sei se eles estariam lá por nós. Eles não estão lá por nós na Islândia. A Islândia já nos custou muito dinheiro, mas isso é pouco comparado ao que está acontecendo. E nós temos um futuro incrível à frente. O mercado de ações vai dobrar. Nós vamos atingir 50 mil e os mercados vão dobrar num período muito curto por causa de tudo que está acontecendo. Esse é um bom exemplo de como estamos dando. A Europa e as nações europeias têm trilhões e trilhões de dólares em defesa. Eles compram nossos armamentos. Nós temos os melhores armamentos do mundo. Mas agora eles vão começar a produzir mais rapidamente, muito mais rápido. Eles não querem recompras, de ações, muitas outras coisas que nós estamos fazendo. Eles poderiam ter um míssil Patriot. E eu falei, não, isso não é bom. Eles podem ter trabalhos melhores do que isso. Nós temos grandes salários, então se eles querem esses grandes salários, eles precisam produzir mais rapidamente. A boa notícia é que nós temos o melhor equipamento do mundo hoje. Nós vamos começar a fazer de uma forma muito mais rápida. E eles vão construir a ter mais fábricas. E nós vamos permitir essas recompras por empresas de defesa, não vamos permitir mais. Eles vão comprar de novas empresas que estão fazendo Patriots, Tomahawks. Nós temos melhor equipamento, nós temos os F-35, os F-47, esses caças. Eles são os caças mais devastadores já construídos. É chamado 47, né? Enfim, eu não sei, eu não gosto que seja chamado 47, eu não sei nem por que chamaram de 47, mas enfim. Ele está agora no estágio 6 e é o primeiro avião em caça em estágio 6 que é indetectável. Nós temos os nossos bombardeiros B-2, que são indetectáveis. Foram eles que voaram sobre o Irã. Eles fizeram bem o trabalho deles. E o que eu quero é um pedaço de gelo para a proteção do mundo. E eles não me deram. Eu perguntei se havia algo mais que poderíamos ter. Eles têm uma escolha, eles podem dizer sim e nós seremos muito gratos, ou podem dizer não e nós iremos nos lembrar. Uma América forte e segura significa uma OTAN forte. E essa é uma das razões que eu estou trabalhando todos os dias para assegurar nossas forças militares, nossas fronteiras estão fortes e, acima de tudo, a nossa economia é forte por causa da segurança nacional, porque ela requer segurança econômica e prosperidade. E nós tivemos algo como nunca antes. O Biden e seus aliados destruíram a nossa economia e nos deram talvez a pior inflação da história americana. Falando que foi a pior em 48 anos, eu disse que foi a pior em todos os tempos. Seja 48 anos ou para sempre, foi terrível. Custou à família típica $3 mil. Algo que nunca deveria ser esquecido. É muito cedo, mas acho que ele deve ser classificado como o pior presidente que já tivemos.
aquela caneta automática que ele usava para assinar. Eu chamo ele de presidente da caneta automática, porque eu não acredito que permitiram que um presidente assinasse o que ele assinava usando uma caneta automática. Agora, o preço da cesta básica, do supermercado, de energia, dos bilhetes aéreos, do financiamento, dos aluguéis, dos carros, estão caindo rapidamente. Nós herdamos uma bagunça, mas fizemos um trabalho incrível em 12 meses. Com a minha política de nação favorita para preços de medicamentos, o custo de remédios sob receita está caindo em até 90%. Dependendo da maneira como você calcula, ele pode cair 500%, 700%. E são a maneira de calcular isso. Nós temos agora, então, essa política de nações favoritas e que nenhum outro presidente conseguiu. Outras nações e outras nações já têm isso. Elas têm tarifas para conseguir. Por exemplo, um comprimido que custava $10 em Londres custava 130 em Nova York. Agora custa $10. Em Nova York ou em Los Angeles? E isso acontecia por quê? Porque a gente estava subsidiando toda a nação no mundo, porque presidentes permitiram que isso acontecesse e não fizeram nada com eles. Eu vi ontem o Emmanuel Macron com aqueles óculos escuros bonitos. Gente, o que aconteceu ali? Mas eu ouvi ele tentando ali ser durão. Mas, enfim, $10 por um comprimido. E eu falei, Emmanuel, eu tenho aqui todas as grandes farmacêuticas, estão de acordo, não foi fácil, são pessoas bastante inteligentes, eles conseguiram manter esse esqueminha aí por um bom tempo. E eles desistiram, e eu falei para ele, nós não vamos pagar mais. Os Estados Unidos só foram aumentando, e eles não. E eles estão pagando, a gente estava pagando 10, 15 vezes mais que os outros países. E eu comecei essa conversa com o Emmanuel Macron, que provavelmente está aqui hoje. E eu gosto dele. Difícil de acreditar, né? Mas eu gosto. Enfim, Emmanuel, eu falei, você precisa aumentar o preço daquele comprimido para $20, talvez 30. Dobrar o preço de um medicamento sob receita, talvez triplicar, talvez quadruplicar, não é fácil. Ele falou, não, Donald, não vou fazer isso. E eu falei, você vai fazer, tenho certeza que você vai fazer. Ele falou, não, você está me pedindo para dobrar. Eu falei, bom, Emmanuel, vocês estão tirando vantagem dos Estados Unidos para 30 anos com esses medicamentos. Você deve fazer isso. Você vai fazer isso, não tenho dúvida. Eu tenho 100% de certeza que você vai fazer. Não vou. Bom, ele me ofereceu o dobro, vou ser justo aqui, ou o triplo, enfim. É aquela coisa, né? A gente oferece algo mais alto e depois abaixo para a gente chegar no meio ali, né? Então, eles estavam em 10 e a gente queria 20 ou 30. E eu falei, Emmanuel, você vai dobrar ou triplicar. E eu falei, o negócio é o seguinte, Emmanuel, você vai fazer isso rapidamente, senão eu vou colocar 25% de tarifa em tudo que vocês vendem para os Estados Unidos, nos seus vinhos, nas suas champanhes. E isso é 10 vezes mais do que eu estou pedindo. Eu não vou deixar isso público, mas se você não fizer isso, eu farei. E ele falou, tudo bem, Donald, eu vou cumprir, então. Me levou ali uns 3 minutos por país. Todos falavam, não, a gente não vai fazer isso. Me pediam para dobrar o custo do medicamento. E eu falei, sim, porque vocês estão nos ferrando há 30 anos. E eles falaram, não vamos fazer, mas tudo bem. Na segunda-feira de manhã eu coloquei 25%, 30%, fui dando 50%, fui dando números diferentes para diferentes países. É uma questão de segurança nacional aqui.
Nós não podemos subsidiar o mundo inteiro. E todos esses países concordaram com isso. Então, uma das grandes coisas que fizemos, nós, nessa política de nações favorecidas, nós falamos, vamos pagar os preços menores no mundo inteiro. Então, agora, os nossos preços de medicamentos estão caindo 90%. Dá para falar 1000%, 2000%, depende da maneira como você calcula. Mas a indústria de fake news fala que isso é impossível, falam que não é possível chegar nessa queda, mas os preços dos medicamentos estão caindo tremendamente em todos os países. Eu agradeço por eles estar fazendo isso. E sem as tarifas, vamos ser justos, isso não teria acontecido. Depois de cair $3.000 sob Biden, a renda real nos Estados Unidos subiu a $1.000, $3.000, às vezes até $5.000 por família. Isso sempre foi um símbolo da saúde e do vigor da sociedade americana, mas ela esteve fora do alcance de milhões de pessoas nos Estados Unidos durante a era Biden, porque os juros estavam muito altos. Hoje eu estou tomando uma ação para trazer de volta esse sonho americano. Nos anos recentes, os gigantes de Wall Street e as firmas de investimento, muitos de vocês estão aqui, eu sei, muitos são amigos meus, muitos são apoiadores, eu sinto falar isso, mas eles subiram o preço da habitação e tornaram a compra de centenas de milhares de dólares para casas, para unidades familiares. Isso era um grande investimento para as famílias. Se você pensar em 10% nas casas 10% das casas que estão no mercado. Se você pensar numa corporação, eles compram centenas de imóveis, eles compram centenas ou milhares. Mas as casas, os imóveis são feitos para as pessoas, não para as corporações. E os Estados Unidos não podem se tornar uma nação de pessoas que só alugam. Nós não vamos fazer isso. Eu assinei um decreto banindo grandes instituições de comprar casas familiares. Não é justo para o povo. Então, o Congresso deve aprovar esse banimento e torná-lo numa lei permanente, e acho que vão fazer isso. Uma das maiores barreiras que temos para a poupança é esse aumento do débito do cartão de crédito. A margem de lucro para as empresas de cartão de crédito estava subindo loucamente, excedendo 50% em uma delas. Então, eles cobravam dos americanos taxas de 28%, 30%, 32%. Então, nós vamos ajudar os nossos cidadãos a se recuperar desse desastre que Biden causou. Horrível. Foi um presidente horrível. Estou pedindo ao Congresso que, então, aprove esse limite de 10% de juros por ano. Isso vai ajudar milhões de americanos a economizarem e comprarem uma casa, porque eles nem sabem que eles estavam pagando 28%. Nós estamos trazendo, trazendo inovação para o país, para que ela se torne a capital do mercado cripto no mundo. E no ano passado eu assinei o Genius Act, o Landmark Genius Act, a lei Landmark Genius, e o Congresso está trabalhando agora no mercado de cripto para estruturar essa legislação em Bitcoin, todas elas. Isso vai acontecer muito rapidamente. E tudo que eu fiz por duas razões. Primeiro, eu pensei que era politicamente algo bom, e foi. Nós temos um tremendo apoio político, mas mais importante do que isso, a China queria esse mercado, e eles queriam todo o mercado de inteligência artificial. O Biden foi totalmente contra, e antes da eleição ele fez, enfim, permitiu que milhões de pessoas votassem contra ele pela criptomoeda. E, de repente, eles passaram a amar, mas era tarde demais. Então, é algo que é politicamente muito popular. E assim a gente faz também com que a China não tome conta disso. Porque se eles tomarem conta, a gente não consegue pegar de volta.
E eu instruí, então, as instituições apoiadas pelo governo a comprarem 200 bilhões em títulos de habitação para baixar as taxas de juros. Eu vou anunciar um novo diretor do Fed, presidente do Fed, em breve. Eu acho que é alguém que todos respeitem. As pessoas são ótimas, todos os candidatos são ótimos. Todo mundo que eu entrevistei é ótimo. Eu acho que farão um trabalho incrível. O problema é que eles mudam. Assim que eles assumem, eles falam que vão fazer alguma coisa e fazem outra. E eles são no cargo por 6 anos. Então, eles pegam e, de repente, eles começam a aumentar um pouquinho a taxa de juros. Aí eles falam, ai, não vamos falar sobre isso, né? Falam para mim, mas... É incrível como as pessoas mudam depois que elas assumem o trabalho, né? É uma coisa meio desleal, mas, enfim, elas acham que é certo. Nós temos um terrível presidente agora, o Jerome atrasado Powell. Ele está sempre atrasado. Ele está atrasado com as taxas de juros, exceto antes da eleição, que ele foi bem para o outro lado. Então, nós teremos alguém que será bom e esperamos que ele faça o trabalho correto. Na semana passada, a taxa de financiamento de 30 anos caiu pela primeira vez em muitos anos. Outro fator que aumentou o custo das casas foi a invasão das nossas fronteiras, porque uma coisa boa da habitação é que elas protegem as pessoas assim que elas têm uma casa. E esses milhões e milhões de pessoas conseguiram ter casas e depois o valor delas subiram muito. E essas pessoas ficaram ricas. Elas não eram ricas. Elas ficaram ricas por causa do valor das casas que foram subindo. Eles compraram barato, o valor foi aumentando e uma coisa empurrou a outra. Eu não quero fazer nada que vai ferir as pessoas que já têm uma casa, pela primeira vez, enfim, e que estão e querem viver bem, e elas querem até sair das ruas, mas não conseguem porque uma casa custa 500, 600, 700 mil dólares. Acho que a gente pode fazer, a gente tem de fazer alguma coisa, mas isso destruiria muitas pessoas que já têm imóveis. Em alguns casos, elas têm financiamento e esse financiamento é muito baixo. E, de repente, tudo muda. Eu vou falar com o Scott, porque ele está feito um trabalho incrível, o Howard também, que está fazendo um trabalho incrível. Eu sempre digo, nós podemos espremer o mercado, nós podemos derrubar os juros para um nível e as pessoas não querem fazer o que é natural. Isso seria bom para todos. Sabe, a queda dos juros, ela ajudaria a pagar menos, as pessoas pagassem menos. Pense, por exemplo, o caso da Suíça. O que acontece na Suíça? Eu tenho uma história aqui. Eles fazem belos relógios fantásticos, o Rolex, todos esses outros. E eles não estavam pagando nada aos Estados Unidos quando os seus produtos eram enviados. E nós tínhamos 40 bilhões de dólares de déficit, 41 bilhões com esse lugar lindo aqui que vamos hoje. Não é legal? E aí eu disse, bom, vamos colocar uma tarifa de 30% para que a gente receba algo de volta. Nós ainda temos um déficit, um grande déficit, mas nós tínhamos 41 milhões. Então, são diferentes déficits, diferentes tarifas, diferentes lugares. Mas, no fim, as pessoas percebem que é algo justo. Nós impusemos uma tarifa de 30% na Suíça. E aí foi aquela quebradeira. Todas as pessoas começaram a falar, eu não acredito que isso está acontecendo. Enfim, eu acabei ferindo muita gente aqui na Suíça. Mas eles perceberam que era bom por causa de nós. E há tantos outros exemplos. Provavelmente em outros lugares, a maioria entende, porque a gente nunca cobrou nada. Então, eles vinham, vendiam seus relógios sem tarifas, não tinha nada, e saíam 41 bilhões de dólares em cima de nós. Eu falei, não vamos fazer isso, não vamos deixar que isso aconteça. Nós vamos aumentar as tarifas, e eu subi para 30%. Eu acho que
primeiro-ministro, não acho que é o presidente, o primeiro-ministro, acho que a primeira-ministra, uma mulher, na verdade. E ela foi muito repetitiva, ela falava, não, você não pode fazer isso, 30%, não pode fazer... Nós somos um país muito pequeno. Eu falei, mas vocês têm um grande déficit. Vocês podem ser pequenos, mas vocês têm nós temos um grande déficit. E ela falava, não faça isso. Ela repetia isso. Nós somos um país pequeno. E eu falei, não, vocês são um país grande. Eu acho que ela foi meio errada comigo, para falar a verdade. Eu falei, muito obrigado, senhora, agradeço. Ela falou, não faça isso. E aí eu fui lá e subi para 39%. Aí foi aquele barata voa. Aí o pessoal da Rolex veio visitar, aí eles vieram me olhar, enfim. Mas eu percebi que eu reduzi, porque eu não quero ferir as pessoas. Eu baixei porque nós precisamos de nós precisamos dessas tarifas, mesmo que sejam no nível menor, e agora eles pagam. Nós temos muitos lugares assim. Eles estão fazendo uma fortuna por causa dos Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, eles não teriam nada. A Suíça conseguiu ganhar 41 bilhões de dólares sobre nós. E como ela dizia, um lugar pequeno. E aí eu percebi que ela foi tão agressiva, né? Eu percebi que essa conversa, que os Estados Unidos mantinha todo mundo bem. Muitos lugares, 6, 7 lugares, só nesse pedacinho aqui da plateia. Eles não me olham nos olhos, mas enfim. Mas todos tiraram vantagem de nós, dos Estados Unidos. Mas eu fui justo, apliquei uma tarifa. Sem nós não é mais a Suíça. Nenhum dos países que estão representados aqui conseguiriam trabalhar. Nós não queremos destruí-los. Eu poderia falar 30%, 39%, 40%. Eu poderia colocar uma tarifa de 70%. E aí nós ganharíamos em cima da Suíça. Mas a Suíça provavelmente não seria destruída financeiramente. Seria destruída financeiramente, perdão. Eu não quero isso. Eu quero que a gente tenha ali o menor juros que todos. Eu espero que o Scott esteja ouvindo isso, porque nós devemos ter a menor taxa de juros de todos. Sem nós, os países não funcionam. E aí, você tem esse fator de proteção que sem a nossa força militar, que é a melhor do mundo, a melhor de todas, vocês têm ameaças que vocês nem acreditariam. Vocês não têm ameaças por causa de nós e por causa da OTAN. Outra coisa que eu tenho de dizer, é tão importante, no passado... eu costumava dizer que eu era o mais jovem no ambiente. Agora eu estou entre os mais velhos. Odeio dizer isso porque eu não me sinto velho, mas estou entre os mais velhos. Mas eu me lembro que não muito tempo atrás, 20, 25 anos atrás, quando todas as notícias boas saíam, eles falavam os Estados Unidos tiveram um grande trimestre, os Estados Unidos tiveram um grande mês, as ações subiram. E aí as pessoas falavam, não, depois elas começavam a cair porque as pessoas falavam, agora vem a inflação, então eles vão aumentar as taxas de juros. E por causa de pessoas como Powell, que sobem a taxa de juros e que eles impedem a gente de ser bem-sucedido. Quando a gente tem um bom trimestre, um bom mês, muitos ganhos, boas notícias, o mercado de ações sobe. E é assim que tem de ser. É assim que tem de ser. Quando a gente tem um grande mês, a gente não pode matar isso. Nós fizemos acima de 5% e as pessoas estavam surpresas. Fizemos 20%, 25%. Quando anunciamos bons números, as pessoas ficam petrificadas na questão da inflação, do crescimento, que isso vai trazer inflação. Mas, de volta no passado, quando a gente anunciava grandes números, quando anunciava todas essas empresas que estavam sendo construídas e recorde de milhares de negócios sendo abertos,
Lembre-se, 18 trilhões de dólares está sendo investido. Eu acho que o segundo número de investimento é 3, e esse é da China, de muitos anos atrás. São 18 trilhões de dólares de investimentos vindos de fora. Ninguém nada viu isso. Milhares de empresas estão sendo construídas. Centenas de grandes fábricas, montadoras estão saindo do Canadá, estão saindo do México, do Japão, estão construindo aqui para evitar tarifas. Estão vindo da China, estão vindo do mundo inteiro. Nós temos mais montadoras sendo construídas aqui do que nos tempos áureos dos anos 40 e 50. E eles são maiores. Eles não fazem mais reforma, eles destroem e constroem uma nova montadora moderna. E está acontecendo em níveis que as pessoas nunca viram. Em 2024, os Estados Unidos construíram menos de 2 milhões de novas casas, mas o Biden disse que foram mais de 8 milhões. Novos migrantes, né? Essa questão também acabou em 2025. Pela primeira vez em 50 anos, os Estados Unidos tiveram migração reversa. Isso foi legal, porque os migrantes eram criminosos que saíam dos seus países e vinham para o nosso país a partir de prisões, das gangues. Eles eram traficantes, assassinos. 11.900 assassinos. Nós conseguimos tirar muitos já do país. E depois atacam o ICE. Todo mundo é burro na liderança do estado de Minnesota. Nós estamos ajudando Minnesota tanto e eles não agradecem como outros lugares. Washington, a cidade de Washington, é o lugar mais seguro dos Estados Unidos hoje. Era muito perigoso andar ali. Não dava para andar lá com sua mulher, seus filhos, no meio da cidade. Agora, Washington está tão seguro como deve ser. Eu tenho de admitir, nós temos os militares, a Guarda Nacional, ali, que passou 2 meses ali. Os grafites saíram, as grades saíram, não temos mais grades. A grama foi cortada, colocamos nova grama, e as pessoas vão ver agora na primavera. E Washington está bonito de novo, novos restaurantes abrindo, eles estavam fechando. Em Memphis, em New Orleans, na Louisiana, nós conseguimos cortar o crime em 64%. Praticamente não temos crime. Nós queremos ajudar as pessoas da Califórnia. Eu sei que nós não queremos crime lá. Eu sei que o Gavin está aqui. Eu costumava me dar bem com ele, era um cara legal. E nós vamos se dar bem de novo se ele precisar. Eu faria isso rapidamente. Gostaria de ver. Nós ajudaríamos muito em Los Angeles. Nós ajudamos quando eles tiveram um problema no começo do meu governo. E eu falei, se você é um democrata, um governador, enfim, você pode ligar para o Trump. Mas o que estava acontecendo é que haviam criminosos já que estavam vindo para o nosso país só para fazer coisas ruins no nosso país, coisas que faziam no país deles. Nós cortamos a ajuda social dos imigrantes ilegais e outros benefícios de governo e pedir que não haja mais pagamento às chamadas cidades santuário, porque elas são santuários para criminosos. Estão protegendo criminosos e aqueles que saíram dos seus países, assassinos, traficantes, pessoas doentes com doenças mentais. Eles esvaziaram os seus manicômios e mandaram para os Estados Unidos. E apesar disso, nós temos os menores números de crime que tivemos na história do nosso país agora. Nós estamos acabando com esse caso da fraude de 19 bilhões de dólares que foi roubado por bandidos da Somália. Dá para acreditar na Somália? Eles parecem ter um QI mais alto do que eu pensava, porque eu pensei que eram pessoas de QI muito baixo. Mas eles entraram em Minnesota e roubaram todo esse dinheiro. Sabe, eles são piratas, eles são bons piratas. Mas nós atiramos neles na Somália, assim como a gente atirou nas embarcações de drogas.
Eles atracavam, lá na Somália, eles atacavam petroleiros, eram piratas, atiravam nas petroleiras pela lateral. Os seguros desses petroleiros são altíssimos. E nós acabamos com eles nas águas. Nós acabamos com eles, eles não têm mais piratas ali. Nós cortamos esses suprimento de barcos que eram carregados de droga. Eles tinham até submarinos para drogas, dá para acreditar nisso? Mini submarinos rápidos que eram para transportar drogas. Conseguimos destruir 2 deles. Os democratas falam que eles estavam pescando, que a gente estava acabando com a pescaria de fim de semana de alguém. Eu acho que um submarino não é um barco de pesca, você não pesca com ele. 97% das drogas vinham pelos oceanos. E eu pensei, e esses 3%? A parte por terra é a parte mais fácil e nós conseguimos atacar por mar. E essa situação em Minnesota nos lembra que o Ocidente não pode importar culturas estrangeiras que são falidas. Não dá para construir uma sociedade bem-sucedida. Nós estamos recebendo pessoas da Somália. A Somália é um estado falido. Não tem nada, não tem governo, não tem polícia, não tem força militar, não tem nada. E aí a gente tem essa pessoa fake no Congresso que falou que ela vale 30 milhões de dólares, sabe? A Elon Omar falando que a Constituição protege. Ela vem de um país... ela vem de um país que não existe e está falando como governar a América? Não, isso não vai acontecer mais. A explosão de prosperidade e progresso que construímos no Ocidente, ela vem da nossa cultura especial, porque nós temos essa cultura, essa herança preciosa que a América e a Europa têm em comum. Nós compartilhamos isso. Nós temos de manter isso forte. Nós temos de nos tornar mais fortes, mais bem-sucedidos e mais prósperos do que nunca. Nós temos de defender essa cultura e redescobrir o espírito que alimentou, que fez o Ocidente mais forte e saiu das profundezas da Idade Média para o máximo da conquista humana. Nós vivemos num período de mudança incrível. É uma época inacreditável. Nós temos de ter vantagem dessa época. Está em nossas mãos, nossas tecnologias, os nossos ancestrais não poderiam fazer isso, sabe? Ninguém poderia sonhar das coisas que nós temos hoje, das coisas que produzimos tão rapidamente. A inteligência artificial, 2 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar nesse termo e agora todo mundo fala disso. Mas ela pode ter também um propósito perigoso. E é por isso que a gente tem de ficar de olho. Então, coisas tremendas estão acontecendo por causa disso. Estamos liderando nisso. Estamos indo bem, as oportunidades são ainda maiores na história humana e elas estão diante de nós. Os pioneiros nessa sala, muitos de vocês são verdadeiros pioneiros, são pessoas brilhantes. A sua capacidade de conseguir melhorar tudo é brilhante, porque você tem 50 pessoas aqui para cada assento. Eu não sei, enfim, o Larry, tudo que o Larry toca vira ouro. Ele tornou tudo isso muito bem sucedido. Se você está nesse salão, e alguns de vocês são os maiores líderes do mundo, você está entre os maiores cérebros do mundo. E o futuro é ilimitado, em parte por causa de vocês. E vocês têm de se proteger e têm de celebrar isso. Eu sempre quero saudar as pessoas brilhantes, porque somos onde estamos por causa delas. Então, com confiança, com persistência, vamos melhorar os nossos povos, vamos crescer nossas economias, defender nosso destino compartilhado, construir um futuro para os nossos cidadãos que seja mais ambicioso, mais empolgante, mais inspirador e maior do que o mundo. Estamos numa posição de que ninguém esteve antes e muitas das pessoas nessa sala são aquelas que estão fazendo isso. Eu quero parabenizá-los, eu estou com vocês, vocês podem fazer coisas que ninguém pensaram antes, eu quero parabenizá-los no sucesso e dizer que os Estados Unidos estão de volta, maiores, mais fortes do que nunca e melhores do que nunca. Vejo vocês por aí, muito obrigado.